Esse vídeo é um dos mais importantes, se não o mais importante, em vários tratamentos que a gente utiliza para os nossos pacientes. Então a gente vai falar um pouco sobre o intestino, sobre a relação do intestino e da pele e que ativos por via oral a gente pode trabalhar com os nossos pacientes. Se você está interessado nesse vídeo, lembro você de se inscrever no canal e de dar o like aqui embaixo. Quando a gente fala de intestino, a gente está falando de pele. E quando a gente está falando de pele, a gente está falando de intestino. Não tem como a gente não correlacionar esses dois órgãos que são tão importantes para qualquer tratamento que nós vamos fazer no nosso paciente. Uma mancha, uma acne, o intestino está inflamado, ela vai ser agravada. Um processo de psoríase, de dermatite, o intestino não está regulado, vai acontecer uma piora do quadro. Então, tudo isso é importante para a gente entender o nosso paciente, entender a rotina do nosso paciente. E, inclusive, o intestino ele diz muito sobre a alimentação do paciente. Então, por mais que ele te dê aquela enroladinha ali na consulta, não, mas eu me alimento bem, eu como bem, e você chega na parte de perguntar sobre o intestino da pessoa, se realmente esse intestino, se essa alimentação está regulada, o intestino tende a estar regulado. Claro que não estamos falando de doenças intestinais, nós estamos falando de processos comuns, normais, de tratar um paciente sem doenças intestinais. Quem tem doenças intestinais, a gente precisa realmente de um outro tipo de acompanhamento, que não vem ao caso aqui para nós nesse vídeo. Então, a gente entendendo sobre o intestino do paciente, a gente vai entender sobre a absorção de nutrientes para essa pele. Até porque, como você acha que o colágeno que você consome, ou até mesmo que você indica, vai chegar até a pele? Exatamente através do intestino. E é por isso que eu quero mostrar para você, antes da gente falar bem mais sobre a suplementação, toda essa parte, quero que você entenda a estrutura do intestino. Até parece uma aula de nutrição, mas eu tenho certeza que você vai entender no final. Vem comigo. Esse aqui é o nosso intestino. Então, se a gente for olhar essa imagem, ele é até um pouquinho similar com a imagem que a gente vai estudar a estrutura da pele. Claro, são células diferentes, são organismos diferentes, órgãos diferentes, mas a gente vê uma familiaridade. Por quê? Nós temos células dendríticas aqui também. E a gente tem essas células, que são essas microvilosidades, que vão trabalhar com a permeabilidade do intestino. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem essas curvas, esses altos e esses baixos do intestino, né? Tanto que você já deve ter ouvido falar que se a gente esticasse realmente o intestino, seria quilômetros de intestino que a gente tem dentro da gente. Então, isso só é possível graças a essas ondulações que a gente tem, fazendo com que o nosso intestino, ele meio que pareça aquelas algas do fundo do mar, justamente para quê? Para que todo o líquido, todo o alimento que chegue nele tenha maior área de contato com as células, para que a absorção seja completa. E aí, a gente tem então essas primeiras células aqui que elas precisam estar saudáveis para o intestino estar saudável. A gente pode muito bem comparar com a célula da nossa pele. Até porque, o que acontece com a nossa pele quando a gente está com os corneócitos desorganizados? Quando a gente está com os queratinócitos não produzindo queratina da forma eficaz que deveria ser? A gente tem uma desestruturação da nossa pele, a gente tem uma abertura significativa da nossa pele para fatores patogênicos, para micro-organismos que a gente não quer que entrem na nossa pele. E a mesma coisa acontece aqui no intestino. Se essa estrutura, essas células aqui, elas não estão compactas, elas não estão organizadas, a gente abre espaço para micro-organismos, para bactérias que não deveriam entrar na nossa absorção, que não deveria passar pelo nosso intestino. E é ali que começa o processo inflamatório. Quando esses micro-organismos eles entram em contato com o intestino e eles conseguem ultrapassar, o que é ultrapassar? Os micro-organismos vão chegar aqui no meio, certo? Vai ter comida, enfim, líquidos e vai chegar aqui, tudo isso. Quando o nosso intestino ele não tem essas células juntas, ele tem as células um pouco mais espaçadas, a gente consegue entrar, a gente não filtra, a gente não consegue escolher, vai vir organismo bom e organismo ruim, não vou deixar passar. Não, aqui essa célula em déficit, com um problema na estrutura, a gente vai ter essa entrada, então, de micro-organismos que não fará bem para o nosso corpo. E aí a gente entra num processo inflamatório do organismo. Olha só como é importante.
Então, a gente fala assim, vamos diminuir a inflamação desse organismo. Ok, a gente pode entrar com anti-inflamatórios, a gente pode tomar, por exemplo, ômega 3, que é sensacional. Mas e aí, o intestino? A gente está reestruturando esse intestino para que os micro-organismos não continuem inflamando o corpo inteiro? Então, o que a gente faz? Como que a gente vai diminuir a inflamação desse intestino e, consequentemente, do organismo? A gente vai trabalhar a alimentação do paciente. E quem trabalha a alimentação de um paciente é justamente o nutricionista. Por isso que trabalhar em conjunto com nutricionistas, os resultados são muito, muito melhores. Mas tem pacientes que a gente sabe que não tem condições ou, enfim, não vê importância naquilo naquele momento. Então, a gente consegue dar sugestões, diminuindo alimentos inflamatórios. Os alimentos inflamatórios nada mais são do que os alimentos, principalmente os industrializados, frituras, que tem um excesso de processos ali envolvendo, muito conservante. Enfim, quando a lista de ingredientes daquele produto realmente é muito grande, a gente já pode até dar uma desconfiada desse alimento também. Além de tudo, a glicose, né? Então, a própria farinha branca, ela é inflamatória em determinados níveis da quantidade que a gente consome. E não preciso nem falar em refrigerantes e afins, né? Lanches, então. O que mais que a gente pode estar trabalhando? Depois de a gente conscientizar o paciente da alimentação, da ingestão de água, do consumo de fibras para aquele intestino estar melhorando, a gente também pode entrar então com os probióticos que são tão famosos, né, que vão trabalhar na microbiota, que realmente também a gente consegue comparar com a pele, que a microbiota da pele, a microbiota do intestino são importantes. Então a gente pode ingerir, né, solicitar também a ingestão de probióticos naquele paciente. Mas a gente também tem ativos que são muito interessantes e que valem a pena a sua atenção e você parar um pouquinho para pesquisar sobre eles. Quando eu vou trabalhar principalmente questões de acne, que a gente vê que o paciente está bem inflamado, a gente fazendo exames de sangue principalmente, a gente consegue ter essa noção de quão inflamado está aquele paciente, a gente consegue entrar com ativos que são incríveis. Um deles, que é o meu xodózinho, é a glutamina. Então, a glutamina a gente consegue colocar ali na dieta do paciente de 2 a 5 gramas. É muito interessante. Aqui eu falei um pouquinho, só um parênteses, eu falei um pouquinho da acne, mas isso serve para qualquer processo inflamatório que esteja aparecendo na pele. Dermatite, psoríase, acne, rosácea. O melasma, quando está em grau inflamatório, também é interessante a gente trabalhar com esses ativos. Por quê? Porque a gente vai passar, então, por exemplo, os anti-inflamatórios, tem ativos específicos que vão trabalhar justamente a inibição da 5-alfa-redutase, quando a gente está falando de acne, e como que esse paciente vai ter uma melhor absorção desses outros nutrientes com o intestino em dia. Então, por isso que a gente entra com esses ativos. Voltando então lá para a glutamina, a gente usa glutamina ali de 2 a 5 gramas, dependendo do peso do paciente, né? Então, um paciente um pouco mais pesado, a gente coloca um pouquinho mais. A gente também consegue trabalhar com o biointestil. O biointestil a gente utiliza ele de 200 a 500 miligramas por dia no paciente. E a gente também tem a inulina. A inulina a gente consegue também trabalhar ali numa média de 150 a 300 miligramas por dia. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido a importância de cuidar da pele e de cuidar do intestino do seu paciente que te busca para tratar a pele. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou ou ele fez algum sentido para você, eu peço para você dar um like aqui embaixo e também se inscrever no canal.